Olá, meus amores, vamos a mais uma aula, continuando a nossa semana da independência do Brasil. A nossa aula de hoje é de História e Português, onde vamos aprender sobre a história da independência do Brasil e também sobre a nossa bandeira, isso mesmo, a bandeira do Brasil. Nós sabemos que a independência é no dia 7 de setembro, comemoramos. Mas o que é a independência do Brasil? O que é? O que será esse nome independência? 7 de setembro é comemorada a independência do Brasil. Independência significa pessoas livres, ou seja, Brasil livre, quando o Brasil ficou livre de Portugal. Assista o vídeo com atenção. A historinha de hoje é a independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito, rico, cheio de plantas, flores e muitos animais. Desde que os portugueses chegaram no Brasil, no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou um navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou lá para Portugal, ele deixou aqui no Brasil o seu filho para governar o Brasil, e o nome dele era Dom Pedro I. Esse príncipe gostava muito do Brasil, e as pessoas do Brasil também gostavam dele, porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes aqui do Brasil, porque ele queria que o Brasil dependesse para sempre dele. Porém, Dom Pedro I não achava isso certo. Então, ele começou uma luta para mudar isso. E no dia 7 de setembro, ele foi até a beira de um rio, chamado Rio Ipiranga, levantou a sua espada e gritou: "Independência ou morte!". Desse dia em diante, o Brasil passou a ser livre. É por isso que todo dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. Então, agora vamos à nossa atividade. Vocês vão estar pintando a capinha e respondendo a segunda parte do livrinho, onde fala sobre independência, o número de letras, letra inicial, letra final e o número de sílabas que tem no nome independência. E também vamos estar fazendo a atividade do jornalzinho, somente essa primeira parte do jornalzinho, tá certo? Então, você vai pesquisar os significados das cores da bandeira. É uma pesquisa que vocês vão fazer e responder, tá certo? Então, essa foi nossa aula. Beijos, até a próxima aula.